Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Saia disso, porque isso tem no inferno. Todo tipo de jogo, desenho animado, é oriundo do inferno. Era viciado no pica-pau. Demônio puro. Esse demônio do pica-pau tentou matar o meu filho, que tinha uma moto. Ele até vendeu a moto. Ele tentou matar o meu filho de moto. E eu vi a cantiga dele lá, que ela perseguindo meu filho na moto com essa cantiga. E o senhor falou, isso é oriundo do inferno e é demônio de morte. E ele veio para matar teu filho. Fala com ele. Não é de acreditar muito não, mas ele acreditou, até me deu amor. Minha Antena Gospel está captando algo. Eita glória! Você já parou para pensar se os desenhos que marcaram a sua infância, ou até mesmo os que seus filhos assistem hoje, podem ser mais do que simples diversão? Pode parecer papo de doido, anteninhas, mas e se eu te disser que tem gente boa, gente de Deus, afirmando que personagens animados estão a serviço de algo, digamos, menos angelical? Pois é, meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, hoje a gente vai desvendar um mistério que está dando o que falar nas redes sociais e que prometo, vai fazer você pensar 2, 3, quem sabe até 4 vezes, antes de ligar a televisão no canal infantil. Fique comigo até o final, porque a revelação pode ser chocante e já aproveita para sentar o dedo no like e se inscrever se ainda não faz parte da nossa família abençoada. Meus queridos anteninhas abençoadas, o burburinho da vez envolve uma figura que já não é estranha aos nossos ouvidos, a pastora Nadir Silva. Essa serva de Deus que já causou um rebuliço daqueles ao relatar suas visões sobre o pós-vida de algumas celebridades. Voltou à boca do povo com uma declaração que fez muita gente cair da cadeira. Ela afirmou com todas as letras que um dos personagens mais icônicos da nossa infância, aquele pássaro ruivo e bicudo que sempre apronta, o pica-pau, tentou nada mais, nada menos que matar o filho dela. Vocês conseguem imaginar a cena, anteninhas? Um desenho infantil aparentemente inofensivo com intenções tão sombrias? É de arrepiar os cabelos da nuca, não é mesmo? A pastora Nadir, lá no canal dela, A Casa da Pastora, detalhou o ocorrido de uma forma que deixou muita gente intrigada. Segundo ela, todo tipo de jogo, desenho é oriundo do inferno. Esse demônio do pica-pau tentou matar o meu filho, que tinha uma moto. Ele até vendeu a moto. Pelo visto, o susto foi grande e o pica-pau, na visão da pastora, não estava para brincadeira. Ela ainda completou, eu ouvi a cantiga dele, perseguindo meu filho na moto com essa cantiga. Isso é oriundo do inferno. Ele veio para matar o meu filho. É uma história que de tão inusitada nos faz questionar os limites entre a ficção e a realidade espiritual. Agora vamos com calma, anteninhas. Como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Para muitos a história pode soar como algo surreal, fruto da imaginação. Mas para quem tem os olhos espirituais abertos, talvez haja uma camada mais profunda nessa narrativa. Será que a pastora Nadir está enxergando algo que a maioria de nós, com a nossa mente carnal, não consegue perceber? É importante lembrar, anteninhas, que o mundo espiritual é real e atua constantemente. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, a palavra nos adverte, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo, meus amados, não brinca em serviço. E se ele pode usar de artifícios sutis para enganar e destruir, por que não usaria um desenho infantil, tão presente nos lares, como uma porta de entrada para influências malignas? É uma reflexão séria que merece a nossa atenção. A pastora Nadir Silva não é uma novata em causar alvoroço. Ela já ganhou notoriedade ao compartilhar suas experiências de ter visto no inferno figuras como Paulo Gustavo, os Mamonas Assassinas e o funkeiro MC Kevin. Essas declarações, como era de se esperar, dividiram opiniões. Muitos a veem como uma profetisa corajosa que não tem medo de expor verdades espirituais. Outros a consideram polêmica, talvez até um pouco exagerada. Mas uma coisa é inegável, ela tem uma voz e uma mensagem que, goste ou não, alcançam milhares de pessoas. O canal dela no YouTube, A Casa da Pastora,
conta com mais de 130 mil inscritos, e seus vídeos frequentemente viralizam, gerando memes e debates acalorados. Isso mostra que por mais que a gente queira ignorar, o assunto espiritualidade e entretenimento é um prato cheio para discussões. Mas vamos voltar ao Pica-Pau, o nosso vilão da vez. Para quem cresceu assistindo, ele é um personagem engraçado, astuto, que sempre se safa das enrascadas e ainda tira uma casquinha dos seus oponentes. Suas risadas icônicas são quase uma marca registrada. Contudo, para a pastora Nadir, essa risada era a trilha sonora de uma perseguição demoníaca. Ela descreve a cena do Pica-Pau, perseguindo meu filho na moto com essa cantiga. É como se a própria trilha sonora do inferno estivesse embalando a tentativa de homicídio espiritual. Essa perspectiva nos faz pensar em como o inimigo pode se infiltrar no que consideramos inocente. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, a Bíblia nos diz: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Se o diabo é capaz de se disfarçar de anjo, será que ele não poderia também se disfarçar em um desenho animado, usando a imagem de um pássaro travesso para instigar o mal? É uma pergunta que fica no ar, meus anteninhas. Pensem comigo, quantos de nós, na inocência da infância, não passamos horas e horas em frente à televisão, absorvendo todo tipo de conteúdo? E para muitos, esses desenhos eram mais do que passatempo, eram companheiros. Se de fato há uma influência espiritual por trás de alguns desses programas, as consequências podem ser mais sérias do que imaginamos. Não é à toa que a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos exorta: "Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai." Será que o Pica-Pau, com suas traquinagens e na visão da pastora, suas intenções malignas, se encaixa nessa descrição? A história do filho da pastora que após o incidente vendeu a moto também é um ponto a se observar. O impacto foi tão grande que gerou uma ação concreta de desapego material. Isso nos lembra do que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 26, "Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?" Se uma simples moto, um bem material, pode se tornar um instrumento de ataque espiritual. A lição aqui é sobre a vigilância constante e a importância de não nos apegarmos às coisas deste mundo de forma desmedida. E o que dizer da questão dos jogos? A pastora Nadir foi categórica ao afirmar que todo tipo de jogo, desenho é oriundo do inferno. Essa é uma declaração forte, que vai de encontro a muitos que veem nos jogos eletrônicos e nos desenhos uma forma de entretenimento inofensiva ou até mesmo educativa. Mas, anteninhas, o discernimento espiritual é crucial. Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que parece inofensivo realmente é. É preciso pedir a Deus sabedoria, como em Tiago capítulo 1, versículo 5. "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não repreende e ser-lhe-á dada." A Bíblia está repleta de exemplos de como o inimigo opera através de símbolos, de figuras e até mesmo de coisas que parecem pequenas. Lembram da serpente no Éden em Gênesis capítulo 3? Ela era um animal, aparentemente inofensivo, mas foi usada como instrumento para a queda da humanidade. Será que em tempos modernos, o inimigo não usaria o que está ao nosso alcance na nossa casa para tentar nos desviar do caminho da fé? A discussão sobre desenhos e jogos demoníacos não é nova no meio evangélico. Há anos, debates acalorados surgem sobre personagens, músicas e enredos que para alguns, carregam mensagens subliminares ou influências espirituais negativas. Muitos pastores e líderes religiosos alertam seus rebanhos sobre a importância de filtrar o que entra em seus lares, principalmente quando se trata das crianças, que são mais suscetíveis. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, lemos: "Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele." Essa educação não se restringe apenas ao ensino moral e espiritual, mas também ao ambiente e ao conteúdo que a criança é exposta. E o que a ciência ou a psicologia diriam sobre isso, anteninhas? Muitos poderiam argumentar que a mente humana, sob estresse ou em um estado de vigília espiritual intenso, pode interpretar eventos de forma simbólica, atribuindo significados a elementos que para outros seriam aleatórios. No entanto, para a pastora Nadir, a experiência foi real, palpável e, acima de tudo, espiritual. Ela ouviu a cantiga, sentiu a perseguição, e teve a certeza de que o Pica-Pau veio para matar o meu filho. Para ela não há espaço para metáforas.
Essa história nos confronta com a nossa própria percepção do bem e do mal, do sagrado e do profano, e de como o espiritual pode se manifestar no material. Será que estamos atentos aos sinais? Será que estamos discernindo corretamente o que nos rodeia? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, a palavra nos instrui: examinai tudo, retende o bem. Isso significa que não devemos simplesmente aceitar tudo que nos é apresentado, mas sim passar por um crivo, um filtro, seja ele espiritual ou racional. Agora, anteninhas, quero saber de vocês. O que acharam dessa história da pastora Nadir Silva e do Pica-Pau? Vocês já tiveram alguma experiência semelhante, onde um desenho, um jogo ou até mesmo algo que parecia inofensivo se revelou como algo mais sinistro? Acreditam que o Pica-Pau pode ter sido, de fato, um instrumento de ataque espiritual? Ou acham que tudo não passa de uma interpretação equivocada? Deixem suas opiniões nos comentários. O Antena Gospel valoriza a sua voz e o seu discernimento. No final das contas, meus amados, a fé é algo muito pessoal. E a vigilância espiritual, algo que deve ser constante. Que possamos sempre buscar a Deus, a fonte de toda a sabedoria e discernimento, para que possamos proteger a nós e a nossa família de todo o mal, visível e invisível. Que a palavra de Deus seja a nossa bússola em tempos de tanta confusão e tantas vozes. E como diz em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa reflexão sirva para nos fortalecer na fé e nos fazer mais vigilantes. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque a informação é poder e o discernimento é uma arma poderosa contra as artimanhas do inimigo. Curta, comente, compartilhe e se ainda não se inscreveu, aperte o botãozinho vermelho e venha fazer parte da família Antena Gospel. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.